Deu certo, né? Deu. Que bom. Eu acho que tá Eu com acho que tá eco, com Aline. eco, Aline. Vou fazer o seguinte, um minutinho, enquanto as pessoas estão entrando, eu vou pegar o fone, é melhor, né? Fone de ouvido, Tá, peraí. tá. Tá. Oi, Oi, Flavinha. Flavinha. Todo mundo aí, Todo mundo aí, bem-vindo. bem-vindo. A gente já vai A gente já começar. vai Ela só foi começar, ela pegar um só foi fone. pegar um fone. Voltei. Vamos lá, peraí. Aí. A gente pode dar um tempinho, né? Uns 2 minutos até o povo tá chegando, né? Sim, acho. Agora melhorou, né, pessoal? Tinha gente falando que tava com microfonia. Agora tá, para mim tá perfeito. Ok? Tudo bem? Ok. Tudo bem com você, Aline? Tudo bom, e aí? Muito trabalho na pandemia? Nossa, a gente trabalha o dobro, né? Acho que a gente É tá verdade. descansando, tá nada. Tá Tá super trabalhando. trabalhando. É verdade. Nem imaginava que fosse trabalhar tanto, né? Nem eu, não imaginava. E aí no Paraguai, como é que estão as coisas? Estão indo, estão tudo fechado, né? Assim, abre pouquinho, as pessoas distantes, né? Eles só com máscara, eles estão bem, estão respeitando bastante. Álcool em Que gel, bom. entra nas dependências, você tem que lavar a mão. É Bem organizado, que bem bom. organizado. Vamos ver, né? Estão conversando sobre a ponte reabrir, mas essas conversas estão durando, né? Vamos ver se vai realmente. É uma decisão muito séria, né? É uma coisa que impacta demais em muita coisa, então acho que vai demorar mesmo para tomarem uma decisão assim que Uhum. é bem sério. A gente já pode ir começando? O que você acha? Que horas são? São 7:02 no meu computador aqui. Eu acho que dá pra gente bater um papo já, né? A Vamos gente tem batendo um uma papo hora. já. Isso. Quer começar se apresentando, então? Então, vou me apresentar. Tá? Meu nome é Aline Niemeyer, eu sou psicóloga, eu sou escritora também. Meu livro mais recente é sobre o tema de hoje, que a gente vai falar, né? Que é Organização da Infância. O nome é O Quarto de Carla, que foi publicado pela editora Sinopsis. E eu gosto muito do que eu faço, né? De ajudar a transformar a vida das pessoas positivamente. Eu tenho especialização em psicologia positiva também, né? E estamos aqui para bater um papo, trocar ideias, principalmente sobre organização na infância, tá? Mas nada impede que outro questionamento, vocês participem, fiquem à vontade, né? Para estar enviando dúvidas, curiosidades, tá bom? Sugestões. Estamos bem abertas, né, Patrícia? Bem Exato. A abertas. ideia é ser uma coisa bem interativa, né? Então, ao longo do. A gente vai vendo já os comentários, né? Ao longo da live, quem tiver dúvida ou quiser abordar algum tema específico relativo à organização na infância, como a Aline disse, fiquem à vontade. Também vou me apresentar, então. Eu sou Patrícia, eu sou pedagoga de formação, sou psicopedagoga também, fiz psicopedagogia pela UEL. Depois também fiz psicologia positiva e trabalho com educação de crianças desde 2010, que eu sou diretora do Bertone, né? A maior parte do tempo que eu estive no Bertone, que eu estou no Bertone, eu fiquei na unidade que eu estou agora, que é das crianças. Então, minha relação com as crianças é de muito tempo, né? Eu gosto bastante.
E mudou e ampliou minha relação com crianças depois que eu me tornei mãe, né? Eu sou mãe da Valentina, há 2 anos e 5 meses, ela tem hoje. E está sendo uma experiência bem diferente de tudo que eu já tinha experimentado como pedagoga, como professora. Está sendo muito mais profundo e muito interessante em termos de construção, assim, da minha pessoa, da pessoa dela. Está sendo bem legal. E hoje eu tenho um trabalho paralelo, né? Além de trabalhar no Bertone, eu tenho também uma página no Insta aqui chamada Empatize. Depois eu vou colocar nos comentários para vocês, que fala sobre criação de filhos, né? Que fala sobre a disciplina positiva, que é essa coisa da criação do século XXI, né? Que é você desenvolver habilidades de vida nos seus filhos intencionalmente, você ter planos, enfim, você planejar, né? Ao invés de ser uma coisa que vai acontecendo e você vai aprendendo ao longo do processo. Então, esse é um trabalho que eu faço de maneira paralela, né? Sou como educadora parental. Essa foi minha última formação, foi em setembro do ano passado. E, coincidentemente ou não, Aline, eu estou dando um workshop para pais, né? Estou entrando no 2º módulo semana que vem. E o encontro dessa semana foi sobre organização. Foi sobre rotina. Então. E não fui eu quem escolheu, né? Foi uma coisa que aconteceu e super casou, né? Com o tema da tua live. É muito interessante, né? Super casou e assim, e o livro também, o momento do livro Parto de Carro, muita gente tem me perguntado assim, Aline, você escreveu durante a pandemia, porque assim, as crianças estão muito em casa e os pais, a família está precisando lidar com esse mais profundamente com a organização, né? É uma nova rotina, os pais trabalhando home office, as crianças estudando online. Mas não foi durante a pandemia, eu escrevi antes, né? Foi publicado depois, agora, né? Há pouco tempo. Então, assim, mas foi um tema que tem muito a ver, né? É um tema que tem muito a ver com o momento agora. Porque a família está mais dentro de casa, né? Requer uma nova rotina, um novo tipo de organização. Crises de crescimento estão ocorrendo, né? Com casais, com a relação filhos, pais e filhos, né? E a gente pode aproveitar assim, esse momento porque a união da família, a organização fique ainda mais proveitosa. Tá? Agora é um desafio, né? Porque pegou a gente de surpresa, né? São novas relações de trabalho com a escola, com a vida, né? Então, assim, gera estresse, é um momento que a gente está se protegendo, mas a gente não deixa de estar isolado. Então, assim, essa nova rotina, esse tema, rotina, organização, né, relações, disciplina positiva, ele é muito importante em todo momento da vida, claro, para a educação, mas eu acho que nesse mais ainda, porque a gente está precisando fortalecer esses laços positivos, né, em meio a esse desafio que a gente está vivendo, essas incertezas, essas inseguranças, né? E novos hábitos que a gente está adquirindo de trabalho, né? De lives, por exemplo, né? De cafés virtuais. Então, assim, é uma nova rotina, então, um desafio. Achei muito interessante o livro ter saído justamente nessa época. Né? É muita coincidência, né? Porque é um tema que muita gente está falando. E muitas vezes se cai em clichês, né? Em coisas assim que você vê que não funcionam para crianças, né? Que não é a mesma coisa, a organização não é a mesma coisa para crianças e para adultos. E é muito importante esse tema, esse recorte, a organização para crianças, porque é toda uma configuração diferente, né? Do que a gente entende, assim. Que é simplesmente você organiza uma rotina, você vai naquela rotina porque vai, mas a criança não mantém esse pensamento tão, né, tão direcionado. Isso é muito importante, sabe? Porque a rotina para o adulto é bem diferente para a criança, com certeza, né, Patrícia? Por quê? A criança, primeira coisa, né, o que antes era rotina, disciplina para a criança, na educação, né, há tempos atrás, era algo que, às vezes, assim, era mais autoritarismo do que ordem, né? Era mais uma questão de vamos deixar a criança sem liberdade, ela tem que cumprir essa ordem, senão ocorre uma punição, né? Sim. Agora, nos tempos, no século XXI, está ocorrendo um outro extremo, tá? A tendência está sendo pais permissivos, onde querem dar muita liberdade para as crianças, que a criança realmente precisa de um nível de liberdade, porém, não demais, sem ter ordem, sem ter limite, sem ter regras.
né? Então, eu falo que na organização para a criança, uma coisa que é muito séria é a clareza e a participação. Então, que as crianças participem, sim, do jeito que elas podem participar. Claro que dependendo da faixa etária vai ser um pouco difícil uma criança emitir opinião, mas a gente vai, né, dosando conforme a faixa etária. E elas participarem, terem um certo nível de autonomia e as regras serem bem claras e também poderem ser flexíveis. Mas a flexibilidade não significa permissividade. Tá? É essa a diferença. Porque às vezes os pais hoje com essa coisa de liberdade, vamos ser pais mais afetivos, podem estar exagerando nisso, né? No mimo para a criança, né? Em dar muito afeto, que às vezes super protege e não é o ideal também, né? Isso tudo atrapalha a rotina. Por quê? A rotina da criança, ela tem que ter a participação dos pais. Então, assim, não adianta você falar assim, meu filho, faça isso. O pai deve acompanhar, o pai e a mãe, eles devem acompanhar. Né? Inclusive, eles devem estar inseridos na rotina da criança. Que é uma coisa que também está faltando. Às vezes os pais, às vezes não, é muito comum hoje em dia, né? Que os pais tenham vidas agitadas, não é fácil, né? Você sabe como mãe, é trabalho, é vida como mulher, né? Do casal. Então, você conseguir levar isso tudo junto, de forma equilibrada, e ter tempo livre para sua filha, e esse tempo livre ser de qualidade. Porque não adianta você falar assim, na minha agenda eu tenho 1 hora por dia, mas essa 1 hora, enquanto você está brincando com a sua filha, você está no celular respondendo mensagem. As crianças notam, pequenas notam. Claro. Né? E tem outro fator, já né? fala. A Vale tem só 2 anos e 4 meses. Ela fala, mamãe, deixa o celular. Se eu vou sentar no tapetinho dela, ela já fala, sem celular. Porque quando você se pega, você já está brincando com a criança e pensando no que você vai fazer daqui a pouco, que você tem dependências, né? Isso, além de gerar uma ansiedade no adulto, porque está pensando no futuro, não cria a presença e a conexão que a criança precisa naquele momento. Né? Uhum. E as questões de comportamento, que a gente percebe muito claramente, mais fortemente agora na quarentena, tem essa coisa da falta de presença também, da presença presente, né? Não da presença só de corpo. Porque quando as crianças estão com a emoção, estão com a questão da afetividade preenchida, estão se sentindo acolhidos e amados, enfim, eles têm a tendência a ficarem mais colaborativos, eles ficam mais tranquilos, eles ficam mais... eles são mais maleáveis, né? Agora, se o contrário acontece, eles são mais agressivos, né? Mais briga, mais choro. Então, essa coisa da presença realmente é algo fundamental. Eles vão sentir se os pais não estiverem presentes. Os pais, mesmo que falem assim, estou do lado do meu filho, mas a mente está em outra vibe, está preocupado com alguma coisa do trabalho. A criança sente, ela percebe. Minha mãe não está aqui, não está conectada, meu pai não está aqui mesmo. Né? Então é um desafio, porque realmente hoje a vida é mais agitada, nós temos muito mais fartura de informações, né? A presença da tecnologia ela é muito intensa na vida da criança. Sim. Deu uma travadinha, Aline. Vou voltar, estava falando... Voltou? Voltou. Tá. Eu estava falando da tecnologia, que hoje a tecnologia, claro que tem seu lado bom, né? Porém, o uso excessivo dela complica até cognitivamente a criança, pode até complicar cognitivamente, sim, emocionalmente, né? É um fator muito dispersivo. E o que acontece? Às vezes os pais, como um tempo para eles descansarem, eles recorrem à tecnologia. E aí os filhos ficam viciados, dependentes, né? Porque o excesso do tempo, né, deve ser limitado, caiu uma rotina, né? A rotina do uso da tecnologia. Nessa pandemia é algo que é muito sério, né? Porque as crianças estão em casa, porque realmente assim, muito tempo, né, nos meios tecnológicos, celular, tablet, televisão, isso tudo
já foi comprovado, tem atrapalhado a criação de empatia, a cognição da criança, até problemas visuais estão ocorrendo mais cedo, os oftalmos estão falando por causa do uso da tecnologia em excesso. Então, assim, saber dosar esse uso também, hoje, dentro da rotina da criança, é muito importante, né? E aí, nisso, estimular outras coisas, né, Patrícia? Porque tem muitas possibilidades, né? As crianças têm muitas janelas abertas que a gente pode aproveitar, né, em termos de aprendizagem. Mas a gente sabe também que essa coisa da quarentena, eu acho que potencializou o uso das telas, né? E vou dizer como mãe, assim, é compreensível, porque, cara, tem hora que você não tem para onde correr. Então, não é uma questão de você tem que ser isso aqui, vamos por esse caminho, sem tela, porque daí é uma coisa utópica que eu acho que não cabe na maioria das famílias, né? Algumas optam por não, mas eu acho que a grande maioria tem esse recurso eventualmente, né? Eu acho que a principal questão aqui é a rotina, é o quanto, é o tempo por dia que você permite que a criança fique naquele estímulo, porque ali, se é no celular principalmente, você perde o controle do que está acontecendo em termos de estímulo com a criança, né? Porque você não sabe que tipo de influência ela está recebendo ali. Ela vai passando de vídeo para vídeo, vai, e você não sabe, né? Então, não que você tem que controlar o que teu filho presencia, enfim, mas ali ele está aberto a receber um monte de influências. E podem ser negativas essas influências, né? Então, a questão é a dose mesmo, não é não use, não pode. Né? Vamos ter parcimônia no uso, porque realmente tem um monte de influências negativas no desenvolvimento cerebral, né? A questão da atenção, da concentração, como você falou, de ficar, né, disperso. Isso tem bastante relação com o uso da tecnologia, né? De se isolar. Então, assim, o que acontece? Hoje, realmente, a gente está vivendo um momento atípico de as crianças estão recorrendo mais ao uso da tecnologia. E a gente também tem que ser compreensivo com essa situação. Isso. Agora, uma coisa que os pais podem fazer é procurar interagir com os filhos, nesse sentido da tecnologia. Como assim? Tem jogos que você pode jogar em dupla. Então, o pai pode jogar, buscar compreender, mesmo que não goste de jogar. Minha filha, como é que é esse jogo? Qual o desafio? Né? Se interesse para saber o que está sendo a rotina do filho e da filha. Né? Então, assim, como é que é esse jogo, o desafio, onde você quer chegar, por que você gosta dele, né? Às vezes modificar um pouco os jogos, você está jogando esse, vamos ver um outro, né? E aí você também vai estar entrando no mundo da criança, né? O que está acontecendo ali naquele jogo? O que você falou, acompanhamento também é importante, você está, né, vendo o que está acontecendo. Porque essa presença agora está sendo mais importante, é sempre importante a presença dos pais na rotina, mas mais ainda porque as crianças também estão sem a relação social no colégio. Presencial, melhor dizendo. Né? Isso. E isso faz falta para a criança. Né? Então, tem crianças que estão mais estressadas, tem crianças que estão mais ansiosas. Aí, por exemplo, não é que não se... algumas coisas podem, né, vocês podem avaliar como é que fica, por exemplo, a criança que leva o celular para a cama. Né? De repente, assim, filha, na cama não, para você descansar, né? Porque os jogos estressam, né? Tem aquele desafio, então liberam cortisol, Sim. Que é o hormônio do estresse, né? Por causa do desafio, adrenalina. Então, às vezes, a criança vai começar a ter insônia, porque leva o celular para a cama e aqueles jogos que são, né, muito desafiadores e liberam cortisol. Então, também ter esse... Pode falar. Pode finalizar. Ter atividades também que tranquilizem a criança, pelo que você está falando, da atenção plena, de repente, assim... Sim. Meu filho combina com meditação, minha filha? Será que tem algum som da natureza que ela goste, tenha muita conexão? Vamos colocar para escutar? Ela adora mar, então é o mar. Ela adora canto de passarinho, ela adora floresta, barulho de chuva. Sim. Coisas para ela se conectar, como se eu estou me conectando com o mundo externo, com algo que eu gosto, tranquilizar a mente. Isso é que também é importante. Né? Agora, eu fiquei curiosa em relação a como surgiu a ideia da escrita desse último livro seu. Então, assim, primeiro, foi para mim também, né?
Porque, assim, a gente está sempre melhorando, a organização é uma habilidade que você pode estar se desenvolvendo, né? Então, assim, não desanime as pessoas que se consideram bagunceiras, desorganizadas, né? Então, existem métodos, vocês podem procurar métodos mais adequados, né? Então, eu falei assim, olha que interessante, se desde cedo, eu agora adulta, estou melhorando o meu nível de organização. Mas se desde cedo eu fosse organizada, seria muito mais fácil, com certeza, desde a infância, né? E a organização, ela traz um montão de benefícios, né? Desde você, para o adulto, né, ter mais produtividade, até a questão, desde a criança, por exemplo, ser até usado para crianças que têm problemas de atenção, concentração, associação de ideias, porque você, né, a organização tem a ver com isso, partes voltadas para um todo, né? Organização tem a ver com isso, com habilidade, com método, com arrumação, e simplifica as coisas, né? E você aprende também, uma coisa que eu aprendi, realmente o que é prioritário, o que é mais importante na sua vida, né? Saber separar isso, né? O que você tem é mais importante e o que não é. A criança pode fazer isso, e ela já pode ter essa noção, quando eu escrevi no livro, né? Até dos próprios brinquedos. Ela participar, junto com os pais, de verificar os brinquedos que tem. Será que todos realmente que eu tenho, eu estou brincando, são úteis ainda para mim? Ou eu posso doar? Aí você ainda incentiva uma outra habilidade, né? A ser desenvolvida, que é a generosidade. Então, eu vou doar, né? Então, no quarto de Carla, algumas técnicas, né, que eu utilizei para ajudar a criança, uma delas foi a categorização. Então, ela separar as coisas, etiquetar em gavetas coloridas, as cores serem pontos de referência, né? Então, na caixa amarela, eu vou guardar os livros, as revistinhas em quadrinho, né? Essa gaveta aqui é das blusas, eu vou etiquetar, escrever blusas, ou não sei escrever ainda, se uma criança ainda não foi alfabetizada, eu posso desenhar eu mesma, para a criança participar e perceber aquela associação. Nessa gaveta são as blusas, né? Porque isso já ajuda também o raciocínio dela, a associar ideias, a ter mais atenção, né? A ganhar tempo. Então, assim, a Carla, como ela era muito bagunceira no início da história, eu vou contar só um pouquinho rápido da história, ela entra em crise quando, justamente por causa da bagunça, ela quebra, sem querer, né, o cofrinho do porquinho dela, o cofrinho de porquinho. Então, ela já vê assim, gente, por causa da minha bagunça, estou correndo isso, estou tendo problemas maiores. E aí, a mãe já reclamava da bagunça. Só que a reclamação não adianta sem ter solução, né? Sim. A Carla ela mesma vai buscar na escola a solução, que é uma coisa que é muito interessante também para os colégios fazerem, né, Karen? Você tá com a criança, ela mesma com uma amiga, a Renata, ela procura a Renata, que a Renata é organizada, para pegar dicas da Renata. Então, assim, é um desenvolvimento interpares, é aprendizagem interpares. Ela com a Renata, né? A mesma idade, crianças. E isso ajuda muito também a criança, porque às vezes se chega um adulto falando a mesma coisa, não tem o mesmo efeito. Então, se as escolas puderem estar desenvolvendo essa questão da aprendizagem interpares, desde cedo, isso é muito importante, né? E na organização também vai ajudar. Então, no caso da Carla, foi isso. A Renata deu dicas, ela voltou entusiasmada, motivada para casa. Inclusive, a Renata falou uma coisa assim, pensa no futuro, como é que seria seu quarto organizado? Ela tem uma visão de futuro, né? E aí ela volta feliz, né, para arrumar, categorizar aquilo tudo, classificar. E ainda percebe, junto com a mãe participando, porque não adianta o pai e a mãe mexer nos brinquedos, esse meu filho não usa mais, a criança deve participar, né? Será que usa? Você quer doar mesmo, filho? Então que uso você está tendo? Né? Porque é um desenvolvimento também da autonomia da criança. E aí a mãe separa com a filha, né? Ela aprova um vestido que ela já não usava mais, né? E um outro brinquedo.
Mas o interessante também é que no livro, a mãe fala assim, pense só na felicidade de uma criança que precise e que vai receber esses brinquedos, né? Vai receber essas doações, essas coisas que estão... Então, assim, aí acaba que a gente vê muito isso na disciplina positiva, né? Uma habilidade, quando é desenvolvida, acaba repercutindo, tendo reverberação em outra, né? Sim. Ajuda a desenvolver outra, é uma rede, né? Então, assim, a organização, pode falar isso, a organização ajuda de nisso. vida. Você desenvolve habilidades de vida através desses objetivos, né? Que o objetivo é organização, mas você tem um monte de coisas que você pode fazer em paralelo para desenvolver habilidades de vida, como a assistência, né? A empatia, a própria organização, o raciocínio lógico, enfim, um monte de coisas, a honestidade, tem um monte de coisas que entram nesse processo que são socioemocionais e que não parecem que tem relação, mas tem, e a longo prazo tem, principalmente. Eu achei muito legal isso que você falou das gavetas, e a Alexandra até comentou aqui dos desenhos nas gavetas para organização, que além de tudo o processo é lúdico e parte da criança, né? Porque muitas vezes quando você fala em rotina, você imagina uma coisa quadrada, estanque, que a criança vai achar chata. Ela vai olhar para aquilo, ela não vai querer participar daquele processo, porque não tem nada a ver com ela e porque não tem apelo para ela. Quer dizer, não é uma rotina instigante, não é uma rotina que partiu dela, não é uma organização que ela queira. É uma coisa que não faz sentido. Então, o pai vai estar sempre enxugando gelo se a criança não participar do processo. Se não fizer sentido na cabecinha dela, se não virar a chave, não der um clique, beleza, entendi o porquê disso aqui, quero fazer, não vai conseguir. Então, é importante que seja na linguagem da criança, através da ludicidade, né? E que não seja uma coisa de cima para baixo, imposta, e é assim porque é assim, e vai e faça porque eu tô mandando, né? Porque aí você vai conseguir um dia, dois, talvez na punição você consiga por mais tempo, né? Talvez batendo você consiga por mais tempo, mas e aí? Para onde você está indo com o seu filho com essas atitudes, né? Então, dá mais trabalho. Isso dá um trabalhão, né? Se planejar, se organizar, a criança vai fazer desenho, vai riscar a parede, vai recortar, vai sujar o chão, enfim, vai ter um monte de problemas nesse processo que desorganizam o pai, só que organizam a criança. Então, vale a pena, né? Vale a pena, é isso mesmo, tem que ter essa flexibilidade, porque se você for muito imperativo, assim, der ordem, a criança pode até, através da punição, dessa ordem, né, dessa chamada do pai, a mãe, mas ela não vai realmente desenvolver o valor da organização, a habilidade. Isso não é organização, né? Isso é imposição. Você está impondo que a criança faça aquilo. Você não está conversando com a criança, entrando no universo da criança, né? E aí o que acontece? Tem jovens que por rebeldia, às vezes foram crianças organizadas, também tem casos assim, né? E que se tornam bagunceiros, porque para eles a organização começa a ter uma tremenda aversão. É o que você falou, como se fosse algo rígido, né? Que a disciplina fosse gerar sofrimento. E não é assim, não precisa ser assim, né? A organização ela pode ser, assim, e deve ser atualizada também, né? Principalmente a criança, ela muda de vontades, ela muda o início da infância, ela está mais egocêntrica, então tem as mudanças, depois ela vai ganhando autonomia. Essas mudanças os pais devem acompanhar naturalmente, né? E ir atualizando a rotina, né? Porque também não dá para você falar assim, eu vou aplicar a mesma rotina para uma criança de 2 anos para outra que tem 8. São momentos diferentes, né? Agora o lúdico acompanha toda a infância, com certeza, de diversas formas, né? Então, assim, para criança, assim, uma coisa que eu tenho falado muito, assim, falo para os meus pacientes, para pais, estimulem nesse momento, sempre, mas principalmente nesse momento, a criatividade. A criança precisa, às vezes até ela vai ler no livro Parto de Carla, gostar do que está passando lá de técnica, mas ela pode ter uma ideia diferente. Mãe, né? A Valentina, mãe, vamos fazer dessa outra forma? Que tal se a gente, né? E eles bolam ideias, e a criança, assim, tem uma espontaneidade, uma coisa para captar, que assim, gente, que interessante, não tinha pensado dessa forma. Né? Então, assim, né? na originalidade, respeitar essa espontaneidade, essa originalidade da criança é muito importante para que a organização não seja algo rígido, mas sim algo que ela está participando, que é flexível,
que ela está entendendo que ajuda na vida dela, que ela até se cansa menos, porque se ela é bagunceiro, ela tem retrabalho mais ainda, e ela pode aprender isso didaticamente, né? Ludicamente, ela tem retrabalho para depois organizar de novo aquela bagunça, ter que arrumar tudo. Né? Então, se ela já tem tudo assim em lugares, seja sistematizado, ou seja de formas diferentes, né? Eu acho fantástico, por exemplo, os professores, cada vez mais um desafio dos professores e também dos psicólogos, a gente está exercendo, principalmente que lidam com criança, claro, né? A criatividade, a psicologia da criatividade, porque assim, as crianças elas estão querendo isso, elas gostam de criar, né? Elas sentem falta, né? Por que às vezes assim esses games elas se sentem muito afinizadas? Porque eles têm um processo também de criação de coisas novas, elas entram num mundo novo, né? De muitas variedades e coisas assim. Então, assim, é esse desafio também que os pais têm, professores, né, psicólogos, serem mais criativos para conseguir interagir mais com essa geração, né? Porque além de né? se reinventar. E essa coisa da rotina tem a ver com essa coisa da criatividade, de se reinventar diariamente. Eu passei agora, engraçado que eu estou vivendo isso em casa com a Valentina e eu fiz isso no workshop, estou falando com você agora sobre isso, quer dizer, isso está em alta, né, aqui na minha casa. A Vale desfraudou, né, a gente fez o desfraude dela, finalzinho da semana passada ela já estava tranquila, já no troninho, bonitinha. Só que isso trouxe um efeito rebote que eu não esperava, que era um boom de autonomia. Então agora ela quer fazer tudo sozinha, absolutamente tudo, desde fazer o próprio mamar, colocar a própria meia, tênis, colocar fralda, tirar a fralda quando vai dormir, né? E aí achei ótimo, nossa, que coisa maravilhosa, essa criança está querendo ser autônoma, vamos incentivar, beleza, né? Combinei com o Fábio, beleza. Só que isso impactou na nossa rotina de uma maneira gigantesca, porque para ela fazer as coisas sozinha, ela leva tempo. Então, a rotina que existia até sexta-feira da semana passada e funcionava, já não existia mais na segunda. E a gente foi obrigado, passou um dia de estresse, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, funcionava bem e tal, agora não vai. Passou domingo de estresse, chegou na segunda, me deu um estalo, falei, mas ela precisa de mais tempo, por isso que a gente está embolando a rotina. E aí a gente eu combinei com o Fábio, vamos dar um passo para trás, vamos deixar mais tempo para ela, vamos começar as coisas antes, principalmente a rotina do sono para dormir, para ver se funciona. Tira e queda. Ela parou de resistir, ela começou a colaborar, ela agora faz tudo por ela mesma, eu só ajudo e tal, e aí assim, super fluiu. Quer dizer, você tem que estar atento, porque do dia para a noite a rotina pode deixar de funcionar. E se você quiser continuar impondo aquilo do jeito que estava, como eu tentei fazer um dia, 2 dias, porque eu não entendi o que estava acontecendo, achei só que era, deve estar com o dente nascendo, deve estar chatinha por alguma coisa. Demorou 2 dias para eu entender que tinha a ver com essa coisa da autonomia, que ela precisava de mais tempo. Então, esse olhar, essa sensibilidade, ela precisa estar presente porque é rápido, a rotina ela vira. Né, de uma criança de 2 e 4 e uma semana, para uma criança de 2 e 4 e 2 semanas já mudou. Então é bem importante a gente estar olhando. Né? Muda rápido e aí assim readaptar, né? Reinventar, porque às vezes assim vocês vão precisar de mais tempo, não é fácil para os pais, seria mais fácil impor, mas que não é o certo, né? Que não é o ideal, digamos assim, né? Então, dá trabalho, educar, né? Não tem jeito da pessoa falar assim, educar, vamos comprar um livro e ler, educar é você acompanhar no dia a dia a singularidade da criança, a fase da criança, esforço, dá trabalho, né? É estudo, é sensibilidade, como você falou. As pessoas falam muito que educar antigamente era mais fácil. E eu concordo, porque era mais fácil. Você mandava, a criança fazia, pronto, não faz, vai levar uma surra, não faz, vai ficar de castigo. Não faz, criança não tem querer. Você vai fazer o que eu estou mandando, eu sou sua mãe, eu mando aqui. Né? Então era realmente mais fácil, o poder estava completamente no adulto. E aí essa geração de crianças que foram oprimidas e que não foram ouvidas, se tornaram nesses pais atuais que, né, são permissivos.
Porque eles saíram Porque de um tem extremo. medo do extremo para o outro. Exatamente. Eu vou fazer exatamente o contrário do que meu pai fez comigo. Daí vira permissivo. Então, o bacana é encontrar esse caminho do meio, né? Que é a disciplina positiva, que é você dar limites com gentileza. Não é bater para dar limite, nem deixar a criança fazer o que ela quiser. Você ficar no meio. Eu vou dar limites, mas eu vou ser gentil. Vou ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? É saber ter a doçura, ser doce, mas ao mesmo tempo ser firme, né? Exatamente. Porque e escutando a necessidade do seu filho, escutando o mundo que ele está, o momento que ele está. Então, realmente, o que você falou, dava mais trabalho porque, digamos assim, entre aspas, né? Era mais prático, né? Engole o choro, vai para o castigo, só que aí as crianças ficavam o quê? Né? Adultos se tornam, né, jovens com problemas emocionais, ou sem entender, ou reprimidos, né? Não posso chorar, tenho vergonha disso, daquilo, Isso. organização para mim eu não aguento, porque era um negócio que era muito imposto, então para mim é algo que é rígido, né? Sim. Então não cria aquela motivação. Né? Adultos perfeccionistas, né? Que tem medo de errar, porque na infância não podia. Se você errasse na infância, você podia levar uma surra. Então, viver com esse medo, né? Cria um monte de crenças, né? E essas crenças, elas direcionam suas atuações quando você é adulto. Então, é na infância que a gente tem que se preocupar. Não é passar disso depois e, né? Ter que resolver. E os pais também, às vezes, muitas vezes, né? Assim, os próprios pais reavaliarem o que eles tiveram, o que eles passaram na infância, para não reproduzirem, ou repetir, Exato. ou ir para um outro extremo, né? Compensar. Existe muita compensação. Às vezes o pai, por falta de tempo, vou dar um montão de brinquedo que meu filho quer. Eu estou vendo ele feliz, só que é uma felicidade momentânea. Né? O acúmulo de brinquedos não traz real felicidade. Né? Traz um bem-estar. Tá caindo. Oi? Oi, voltou. Voltou. Então, eu até ia digitar, não tô. Tá congelada a imagem. Que bom, voltou. Né? Coisas da tecnologia. Então, né, Patrícia, que eu estava falando assim, às vezes os pais, até por instinto, sem parar para pensar realmente no que estão fazendo. Às vezes, assim, eu vou encher meu filho de brinquedo. Ele gosta, os brinquedos podem ser úteis. Eu estou vendo meu filho feliz, mas não é real felicidade, aquela felicidade de essência, porque o acúmulo de brinquedos, de coisas, não é o que traz felicidade na essência. Né? Pode trazer instantaneamente alguns momentos, mas assim, a presença dos pais, a relação, a amizade, isso é mais sério. Né? A atenção deles. Às vezes o pai, a mãe, você já deve ter passado por isso, né? Quer dizer, começando a passar, a Valentina está com 2, né? Você criar um brinquedo com a criança é algo que às vezes vai ficar marcado a vida inteira. Muito legal. Ela vai ter 20 anos, ela vai lembrar aquele brinquedo que eu criei com a minha mãe, né? O nome tal que a gente colocou é diferente. Não que você não vá, às vezes, comprar um brinquedo porque eu quero... minha filha, ela gosta desse brinquedo. Outra coisa é você avaliar se você está compensando uma falta de afeto e dando bastante brinquedo. Né? Ou dando alguma coisa a mais. Né? Porque a vida está mais agitada, a mulher está participando do mercado de trabalho e precisa mesmo, necessita. Então ela precisa também se reorganizar. A organização da família é algo muito sério, né? Na criança. Sim. E tal, para a educação da criança. Então, esse questionamento, será que eu estou compensando alguma coisa? Ou uma infância que eu não tive muito brinquedo? Vou dar bastante brinquedo? Sabe? Então, os pais, é muito bom que os pais, eles psicologicamente percebam como é que é a minha relação com a minha infância. Isso. Né? Com a minha criança, né? Eu criança. Com a minha criança interior, eu criança. Né? Para, às vezes, não estar
reproduzindo, colocando algo que você desejava na sua infância, não teve, e que não é por aí, não é despejar no seu filho e tentar compensar, né? E isso vem ocorrendo, né? Isso vem ocorrendo. O que acontece? A criança que mimo é amor, que mimar é amar, e mimar não é amar, né? Mimar é possuir. Então, a criança que está acostumada com isso, que fica acostumada, ela provavelmente vai desenvolver dificuldades para lidar com a frustração. E aí é meio caminho andado para outros problemas maiores, até dificuldades de aprendizagem. Né? Então, assim, mimar não é amar. Então, isso é muito importante. Tá? Também se for pensar, na verdade, essa coisa do mimo, né, de você se exceder em cuidados e não permitir que a criança faça as coisas por ela mesma, não é nem honesto com ela, não é nem justo com ela, porque ela pode desenvolver um senso de eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho sempre que deixar alguém fazer as coisas por mim. E essa coisa da autoestima é uma coisa muito comum e muito proveniente da infância, né, dessas dificuldades. Eu não consigo, eu sou incompetente, eu vou ter que deixar alguém fazer isso por mim, e pode ter relação com essa coisa do ser mimado, né? Que às vezes tu desenvolve um senso de todo mundo me deve um favor, né? De superioridade, todo mundo me deve um favor, então você tem que fazer isso para mim porque você é inferior, ou baixa autoestima, que aí é essa coisa de, eu não consigo, eu não dei, né? Uma questão de incompetência que ele assume, que ele acredita que ele tem. E isso vai para várias áreas da vida, né? Não vai só para trabalho, só para relacionamento. Meio que conduz a pessoa de uma maneira geral. Então, o mimar, ele não é honesto com a criança. Se você parar para analisar as consequências disso, né? A longo prazo. Gera insegurança, baixa autoestima, né? Porque a criança já é uma fase complicada para a criança, esse tema de autoestima, para falar durante a fase da infância, é algo muito complexo, porque a criança, por si só, ela não constrói a autoestima dela, constroem para ela, né? Então, o que falam dela, ela absorve. Então, é muito sério o que os pais estão fazendo por ela, ou deixando de fazer, ou rotulando, né? Às vezes rotula e reduz a criança aquilo. A autoestima da criança é uma colcha de retalhos. Então, assim, mais tarde, quando ela vai ganhando autonomia, ela vai entendendo quem eu sou, que é uma fase muito importante, quem eu sou de verdade, e quem mamãe dizia que eu era, quem papai dizia que eu era, né? Então, assim, não é fácil educar por isso também, porque não tem jeito da gente, né, tecer comentários, falar, a criança escutar, mas, assim, é por isso que vem aí, né? A gente está melhorando na educação, a disciplina positiva, novas atualizações nisso, a psicologia positiva. Por quê? Para entender que você, as suas habilidades, o que é positivo em você, é importante sim ser desenvolvido desde cedo. Né? E não criticar só, ficar criticando o que a criança ainda não desenvolveu. Então, não tratar aquilo como qualidade ou defeito, mas sim o que você tem de desenvolvido e o que você não tem de desenvolvido. O que você precisa se esforçar mais e o que você precisa se esforçar menos. Né? É o viés que você dá, né? Aí é totalmente diferente, né? E também tem, anexo a isso, tem a questão da diferença entre elogios e encorajamento, porque quando você trata a criança, vamos dizer, os pais que estão preocupados que a criança tenha boa autoestima, tem uma boa autoestima, se você ficar só na base do elogio, você está fazendo com que a criança tenha o locus de controle dela externo, então ela vai se preocupar com o que você vai dizer sobre ela, né? Se ela está bonita, se ela é inteligente, se ela enfim, sempre você parte para um elogio, geralmente, né? E isso faz com que a criança jogue para o outro, se eu sou bom, é só se o outro me disser que eu sou. Então, a autoestima fica condicionada a elogios. Diferente do processo de encorajamento, né? Que daí você elogia o processo. Mesmo que a criança não alcance um bom resultado no final, se ela se esforçou ao longo do processo, já está valendo. Essa coisa de encorajar o processo, você está fazendo o seu melhor, você está tentando, estou junto com você, que é diferente de você condicionar
você não está trazendo o poder para você de elogiar a criança e você aprova ou desaprova a criança, né? Você encoraja o processo e aí a autoestima fica mais voltada para dentro dele mesmo. O locus de controle fica interno, né? Isso faz uma diferença brutal, assim. Uma diferença. Ela se conhece melhor. Isso faz ela se conhecer melhor também, né? Porque muito baixa autoestima é falta de autoconhecimento também. Ela está com algo que não é dela, então não tem como desenvolver estima. Não tem uma coerência, né? Então, autoconhecimento e autoestima andam lado a lado. E não é fácil também, né? A gente levar esse tempo. Porque pensa só, né? Isso Platão já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. A importância disso dentro da filosofia. Então, assim, a gente até hoje se conhece, os adultos já estão se conhecendo. Então, autoconhecimento é algo que cura. Eu falo, autoconhecimento cura. Né? É por isso que eu escolhi psicologia, porque assim, o autoconhecimento, às vezes, que falta na vida daquela pessoa para transformar, e daquela criança também, não é só jovem, adulto, é autoconhecimento. Ela entender os pontos fortes dela, ela saber como é que pode lidar, ela entender as fraquezas dela, sem ter vergonha das fraquezas, que é outra coisa que também, que bom, a educação está melhorando nisso, a psicologia, em lidar com as vulnerabilidades, porque tem momentos da vida que são difíceis, né? Então, assim, a rotina ela tem que estar acompanhada disso também, né? Desse mindset de crescimento. E, inclusive, para a gente entender, até isso é bom para adultos, para jovens, claro, né? Que a rotina ela vai sendo aperfeiçoada. Os seus esforços, eles podem ser aperfeiçoados. Você pode ir melhorando a sua capacidade de esforço. De repente, algo que você fazia em tanto tempo, a Valentina vai passar por isso, né? Daqui a pouco vocês vão ver que pode diminuir o tempo, ela já vai fazer com o pé nas costas outras coisas, que ela estava demorando mais, né? Então, assim, ela mesma vai aprendendo, vai diminuindo, vai fazendo de outra forma, e você vê como a criança gosta, quando ela vê o resultado, aprendeu a fazer algo assim, a amarrar o sapato. Né? Outro dia um garotinho, ele falou, já sei dar laço, ele estava vibrando, né? Falando comigo, já sei dar laço no tênis. Então, assim, eles vibram, né? Porque na certa teve o processo, os pais encorajaram, não foi algo que você tem que aprender a dar laço, menino, você já está grande e tal. Eles não vão vibrar. Exatamente. Eles não vão gostar. Né? Perde um pouco essa conquista, né? O prazer da conquista, ele fica sublimado quando é minado, né, pelas críticas, enfim. Fala um pouquinho, Aline, da tua percepção, assim, dessa coisa da organização para crianças, para quem está começando agora. Vou começar uma rotina agora com meu filho, não sei nem direito por onde começar. Que dica que você daria? Olha, a primeira coisa é assim, você saber o que você vai se descartar, então para isso, né? Fazer um mutirão, digamos assim, vamos começar pelo quarto da criança, pelo armário, pelas roupas. Ok, então você pega uma categoria, roupas, né? Então, você junto com seu filho, com sua filha, você vai tirar um tempo para ir vendo todas as roupas, a história das roupas, se aquelas roupas estão sendo úteis, estão sendo usadas mesmo, se é uma roupa que às vezes está guardada, porque um dia eu posso usar. Mas será que você vai usar? Né? Questionar. Né? Outra coisa, assim, será que existe alguns objetos que não estão em lugares específicos, que você pode criar algum lugar específico? Porque às vezes aquele objeto está desorganizado porque não tem um lugar para guardar. Né? Então, vê se tem lugares específicos. Eu brinco que esses objetos são os objetos nômades, né? Que eles estão num lugar, numa prateleira, outro dia tem outro lugar. Então, assim, ver os lugares específicos para guardar. E aí fazer com que a criança participe, sem forçar, ou no tempo dela, né, mas tendo uma eficiência todo dia. Né? Então, vamos lá, primeiro com roupa, brinquedo. Né? Então, saber o que se deve descartar. Isso também é bom porque trabalha o desapego emocional da criança, né? Porque tem certas coisas que às vezes ela vai ter um apego emocional, mas não é forçar que tire aquele brinquedo, mas ela entender, você está brincando? Então vamos deixar para você pensar, né? Então isso também não é fácil, porque às vezes os pais podem passar por conflitos, olharem para um brinquedo que realmente, meu filho já não brinca mais, mas ele tem aquela história com aquele brinquedo e não quer se desfazer ainda. Né? Aí é questão do desapego emocional também, que pega, né? Literalmente, desapego pega, né?
E aí ela vai ter que trabalhar esse desapego emocional também. Eu vou guardar, vai que é menina, e pronto. Não que você não possa ter guardado alguns que para você assim, é importante, mas você saber o que é importante para uma história, o que é realmente que você está se apegando. O que é aquilo, senão aquilo eu preciso, assim, faz muito parte de uma história, tá me doendo demais, então tudo bem, né? E aí abrir mão, né? Porque aí tem o processo de descartar, tem o processo de remanejar, tem o processo, então você vai filtrar, tem o processo de ver se está faltando lugar específico, então você já pode começar com o quarto da criança, né? Ver as coisinhas dela. Você também vai conhecendo o seu filho melhor. Outra coisa também, quando você tem acesso, né, às coisas que seus filhos têm, os brinquedos, de repente você não se tocou, nossa, pode acontecer isso, assim, eu não sabia que meu filho gostava tanto de quebra-cabeça, ele tem, né, tantos, e ele tá aqui, ele diz que quer voltar a jogar, aí você vê se realmente ele está usando, né, então também leva um processo de conhecimento, de inter-relação aí. Então, assim, fica claro isso, né? Filho, você está usando? Não está? Olha, a mamãe não viu você usar, mas então você vai começar a usar agora, né? Porque às vezes ele fica idealizando, ou a pessoa, ou o pai, ou a mãe. Ah, é aquilo que eu te falei, o vestidinho da Valentina pode servir para uma próxima filha, daqui a 2 anos, né? Então é isso. Primeiro isso, né? Aprender Pode falar. Eu vejo que essa coisa da organização e da rotina, enfim, é algo que tem que ser desenvolvido, tem que ter persistência, né? Não é uma varinha mágica que você vai, né? Beleza, agora você é uma criança organizada, já te ensinei. Você tem que persistir. Você vai, né, principalmente com crianças, a educação é assim, né? Você fala o mesmo conteúdo de várias maneiras, porque tem uma criança que aprende de um jeito, tem outra que aprende de outro jeito, então as crianças individualmente também são assim, né? Você apresentar o mesmo conteúdo de diversas maneiras, e isso vale para a organização e para a rotina, né? Porque, beleza, você conversou com a criança, fez uma organização geral do quarto, construiu uma rotina junto com ela, e amanhã você não fala mais nada. Ela já sabe, deixa ela fazer. Ela dificilmente vai fazer. Ela precisa de acompanhamento, né? Você tem que introduzir o assunto e continuar persistindo. E deixar a criança fazer no tempo dela. Por exemplo, ela hoje organizou o quarto, mas amanhã já desorganizou tudo. Já tá aquela bagunça de novo. Ir lá junto com a criança, sentar no chão e deixar que ela organize do jeitinho dela, no tempo dela, para ela entender esse processo, né, ela fazer e tal, e fazer isso várias vezes, até que seja um hábito não bagunçar. E vai chegar num ponto que ela já não vai bagunçar, né? Só que até chegar nesse ponto, exige bastante dos pais, não é um negócio simples, porque você tem que ter tempo, tem que ter paciência, não vai você sair fazendo, atropelando a criança, guardando por ela, porque daí ela vai ficar só olhando e não vai entender o processo, né? E para ela fazer sozinha, ela tem que ter tempo. Ela pode guardar num lugar que você discorda. Você pode até discutir com ela, e aí, mas será que esse é o melhor lugar para guardar? Às vezes não é o melhor lugar, mas se ela prefere e está organizado de alguma maneira, é o quartinho dela, né? É organizar de acordo com o olhar dela também, né? Tem uma organização que não é você que impõe, é um olhar dela para o espaço dela, né? Então isso é bem importante. Ela participar. Também. Você pode ter uma troca de ideia, mas é importante a opinião dela, com certeza, né? Respeitar, ela participar, entender que deve ocorrer uma manutenção, então para isso requer tempo, cada criança no seu tempo, né? É um processo de construção, de manutenção, de acompanhamento. Então, vendo a singularidade da criança, né? Quando eu escrevi o livro do Quarto de Carla, obviamente, assim, tem algumas técnicas, mas existem diversas outras técnicas e outras pessoas podem dali criar, né? E a criança se adaptar a uma outra. E assim vai, como na escola está acontecendo isso, conforme a singularidade, o ensino e tudo mais. Eu vi num outro dia, num filme, uma professora que alfabetizou um aluno hiperativo na piscina, porque o menino gostava de nadar. Então, o que ela fez? A mãe autorizou
aulas na casa dela, tinha piscina, e ela jogava letras coloridas no fundo da piscina para ele nadar e pegando, ele se alfabetizou assim, porque o menino gosta muito de movimento e tal, e foi a forma, né? Então, assim, a gente tem que estar aberta à criatividade, a ver o que a criança, né, se adequa mais, o que ela gosta mais, isso é muito importante. E também ter rotinas para a criança parar, né? Ter atenção ao presente, né? Desenvolver atenção plena, seja meditação, seja apreciação da natureza, seja com música, com instrumento musical, seja com cozinha, tem criança que adora cozinhar e fica ali, né? Aquilo assim, seja a gente com pintura. Muito, com pintura, aquilo que a gente fala muito na psicologia positiva, né? Para os adultos identificarem, a criança, a gente também já pode ajudar os filhos a identificarem que é o estado de flow. Onde a criança entra naquele estado, isso é importante ter na rotina dela. Por quê? Porque o flow vai dar a motivação, vai dar... Então, a gente insere o flow dentro da organização. Por exemplo, a criança gosta muito de música. Então, você já sabe que tipo de música que ela gosta. Então, ela vai te ajudar a arrumar a casa, agora na pandemia, varrer, e com aquela música. E ela vai dançando, e vai com a vassoura e tal, né? Ou ela vai conversando com você, tem criança que é muito comunicativa, se você estiver ao lado varrendo também, ela vai varrer, se você puxar conversa, e ela nem vai sentir, terminou de varrer, aprendeu a varrer. Mas tudo isso é tempo de investimento, é construção, é você entender o seu filho, né? O que ele tem de tendências, com música ele se entusiasma, ele entra em flow, né? Na cozinha ele gosta, então vou dar essa liberdade acompanhando, obviamente, né? Ainda mais dependendo da faixa etária, né? Existem perigos, realmente existem, mas assim, tem crianças que realmente assim, adoram, né? Contar que fizeram uma gelatina, que para um adulto fala assim, fiz uma gelatina, mas para ela foi a criação, ela fez aquela gelatina, colocou na geladeira, viu a gelatina se transformar, né? Então, assim, isso é importante para a criança, né? Ela acompanhar esse processo. A criança gosta de verde, então o processo do verde. Vai plantar, vai ver que a semente germina, que, né, nasce, né, planta, que tem as fases. Muito interessante. Isso é atenção plena. Ela começa a ver também o processo e o presente. Olha, hoje a semente está ali. No outro dia já está germinando. No outro dia já cresceu uma raiz, um tronco. E assim vai, né? É entender essas habilidades mesmo, né? De cada criança, pontos fortes. E é bom que os colégios estão também se adaptando a isso, né? A prática educacional, a olhar o que não é fácil para cada universo, né? A singularidade de cada criança. E essa coisa do flow, para quem não está habituado ao termo, é com aquela atividade que te absorve. Aquela atividade que você não vê o tempo passar, que você fica sem comer, não sente sede, nada, porque você está absorto numa coisa que te dá muito prazer, que faz muito sentido para você, né? Todo mundo tem alguma área de flow na vida, basta analisar. E é bacana quando os pais percebem qual é a área de flow da criança, porque os pais podem intencionalmente inserir essas atividades ao longo da semana para que a rotina, para que a organização permaneça. Porque uma vez que você tem isso, que você exercita o seu flow, né, que você está dentro disso, você se sente melhor com você mesmo, você fica mais motivado, você fica mais disposto, mais disponível. Então, super influencia positivamente nas outras coisas, na organização mental, na clareza de pensamentos, né? Um monte de coisa. Temos 18 segundos, Patrícia. Ai, meu Deus. Rápido, menina. Vai cair. Eu achava que era meia hora só. Já vai cair, ó. Eu tenho que aprender a salvar aqui. Que pena, tava tão bom, achei que era meia hora, tô aqui no flow. A gente entra em flow, né, Patrícia?